Vamos lá. A graça e a paz a todos os irmãos nesta tarde. Vamos aqui começar mais uma biografia cristã para a nossa edificação. Hoje estaremos falando sobre William Carey. William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Uma breve biografia deste homem de Deus. William Carey, até os confins da terra. William Carey viveu num período heróico do movimento missionário protestante que Kenneth Scott Latourette chamou de o grande século das missões protestantes, que começou com seu ministério de 40 anos na Índia e teve prosseguimento com os outros nomes famosos como Henry Martyn, também na Índia, Adoniram Judson, na Birmânia, Robert Morrison na China, Robert Moffat e Dave Livingstone na África, os quais ou conheciam Carey pessoalmente ou foram influenciados por ele. Esse movimento missionário surgiu por influência direta do grande avivamento ocorrido na Inglaterra e nos Estados Unidos na mesma época através das pregações de Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley. Já falamos sobre esses homens de Deus aqui em nossas biografias. Você que não viu, acesse o nosso canal Balaio Literário. Lá terá todas as biografias para que você possa assistir, compartilhar. E se você não está inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para você ser notificado quando tiver vídeos novos. E convide seus amigos, parentes, irmãos. Compartilhe em seu Face, no WhatsApp, nas suas redes sociais. William Carey nasceu pobre na zona rural de Nottinghamshire, centro da Inglaterra, em 17 de agosto de 1761. Ele foi batizado na Igreja da Inglaterra e frequentou a escola apenas até os 12 anos e com 14 começou a trabalhar como sapateiro. Converteu-se aos 17 anos depois de ver o testemunho pessoal de um amigo. Tornou-se membro de uma igreja batista cujo pastor, John Hillard Jr., depois recordou-se. No dia 5 de outubro de 1783, eu batizei no rio Nene, logo além da casa de reuniões de Doddbright, um pobre ajudante de sapateiro, sem imaginar que antes que se passassem 9 anos, ele seria o primeiro instrumento na formação da sociedade de envio de missionários da Inglaterra para o mundo pagão. E muito menos que mais tarde ele se tornaria professor de línguas no colégio no Oriente e tradutor das escrituras para 11 línguas diferentes. Antes dos 20 anos, Carey casou-se com a cunhada de seu patrão, Dorothy, que era 5 anos mais velha que ele, e como muitas mulheres de sua classe social naquela época, analfabeta. Os primeiros anos de casamento foram difíceis e de uma pobreza opressiva. Apesar das dificuldades, ele continuou estudando como autodidata e tornou-se um pregador leigo. Nessa época, ele se dedicou a aprender latim, hebraico, grego, italiano, holandês e francês. Foi ordenado no ministério em agosto de 1787, servindo na Capela Batista de Moulton. Depois assumiu outro pastorado em 1789, quando se tornou pastor da Igreja Batista de Harvey Lane, em Leicestershire, na Associação de Northampton. Embora ali, mesmo servindo no ministério, tivesse de continuar a trabalhar como sapateiro para sustentar a família. Ainda assim, ele demonstrou ter o cuidado de um pastor, pregando, estudando e visitando regularmente os membros de sua igreja. Durante esses anos no pastorado, sua filosofia de missões começou a tomar forma. Inspirado pelos escritos de Jonathan Edwards, aos poucos desenvolveu uma perspectiva bíblica sobre esse tema, convencendo-se que a grande comissão era um desafio para ganhar para Cristo os povos não alcançados. Na primavera de 1792, ele publicou um livro intitulado
uma averiguação da obrigação dos cristãos e usar meios para a conversão dos pagãos, onde demonstrava que o mandato missionário fazia parte da própria fé cristã. Em 30 de maio de 1792, pregou numa reunião de ministros da Associação Batista de Nottingham, na Capela Batista Free Lane, o famoso sermão baseado em Isaías 54, 2 e 3. Espere coisas grandes de Deus, tende coisas grandes para Deus. No dia seguinte foi votada a resolução de planejar a formação da Sociedade Batista particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos, que se tornou a Sociedade Missionária Batista. Essa não foi uma decisão precipitada, pois, como Carey, a maioria dos ministros recebia um salário de fome, e o envolvimento com missões no estrangeiro envolvia tremendos sacrifícios, mas nada menos que uma grandiosa teologia da esperança, glorificando a Deus e orientada para missões, foi confiada à igreja naquele dia. Andrew Fuller foi nomeado primeiro secretário e disse desse sermão mais tarde: eu sinto a utilidade de sua mensagem até hoje. Precisamos orar muito, almejar muito, esperar muito, trabalhar muito. Um peso eterno de glória nos espera. Mais tarde, Carey, informado que podia sustentar-se a si mesmo no campo, ofereceu-se à nova sociedade para partir, sendo entusiasticamente aceito. Entretanto, a decisão de ir para a Índia, com seu clima tropical, esbarrou na firme recusa de Dorothy. Eles já tinham 3 filhos e mais um estava a caminho. Porém, Carey estava disposto a partir, mesmo que sozinho. A primeira tentativa de embarcar para a Índia foi adiada. Essa demora, ainda que decepcionante para ele, forneceu uma oportunidade para uma mudança de planos, pois Dorothy, que dera à luz havia 3 semanas, concordou em acompanhá-lo. Então, em 13 de junho de 1793, eles tomaram o navio e partiram para a Índia, chegando lá em 19 de novembro. Nunca mais voltaram para a Inglaterra. O começo foi bastante difícil. A Companhia das Índias Orientais, representante do governo inglês, tinha virtualmente o controle do país e temia que os esforços evangelísticos de Carey diminuíssem seus lucros, sobretudo os lucros com o trabalho escravo. Ser deportado, Carey levou sua família para morar no interior, onde passaram por grandes dificuldades. Ele teve de trabalhar o tempo todo, pois o pouco que recebia era insuficiente da família. O novo Peter, de 5 anos, morreu de disenteria e Dorothy jamais se recuperou desta perda, ficando deprimida e mentalmente preocupada, sendo descrita depois por colegas da missão como louca. Apesar da situação traumática e do trabalho contínuo numa fábrica, Carey passava horas traduzindo a Bíblia, pregando e estabelecendo escolas. Em 1800, chegaram 2 missionários ingleses. Para evitar as perturbações com o governo inglês, eles se mudaram para Calcutá, no território dinamarquês de Serampore. E foi ali que Carey passou os 34 anos restantes de sua vida. Com estes colaboradores, Joshua Marsham e William Ward, um impressor, se tornaram conhecidos como o Trio de Serampore, uma das mais famosas equipes missionárias da história. Nesse posto, serviam 10 missionários e seus 9 filhos numa verdadeira atmosfera familiar. Eles viviam juntos e tinham tudo em comum. Nas noites de sábado, se reuniam para orar e para dividir suas reclamações, sempre prometendo amar uns aos outros. Como Ruth Tuck disse, o grande sucesso do início da missão de Serampore pode ser creditado em grande parte a Carey e a seu comportamento santo. A disposição desse homem para sacrificar os bens materiais e ultrapassar o chamado do dever foi sempre um exemplo para os demais. Eles formalizaram um acordo que guiaria seu serviço missionário. E aqui são 11 pontos
que será descrito. Conferir valor infinito às almas das pessoas. Tomar conhecimento dos ardis que prendem as mentes das pessoas. Abster-se de tudo que possa aumentar o preconceito contra o Evangelho na Índia. Estar atento a todas as oportunidades para fazer o bem às pessoas. Pregar Cristo crucificado como o grande meio de salvação. Ter estímulo pelos indianos e tratá-los sempre como iguais. Receber e edificar as multidões que se reunirem. Cultivar os dons espirituais deles, mostrando-lhes suas obrigações missionárias, pois só os indianos podem conquistar a Índia para Cristo. Trabalhar sem descanso na tradução da Bíblia. Insistir no aprofundamento da vida cristã pessoal. Entregar-se sem reservas à causa, não considerando suas nem roupas do corpo. Como prova do trabalho harmonioso realizado em Serampore, foram organizadas escolas, levantou-se uma grande estrutura para o estabelecimento de uma impressora e, acima de tudo, o trabalho de tradução continuava sendo feito. Em 20 anos, Karen e seus amigos publicaram folhetos em 20 idiomas e parte das escrituras em 18 línguas. Durante seus anos em Serampore, ele fez 3 traduções da Bíblia inteira. Já imaginou? Com todas essas dificuldades? Para os idiomas bengalês, sânscrito e marathi. Ajudou em outras traduções completas da Bíblia e traduziu o Novo Testamento e partes bíblicas para muitas outras línguas e dialetos, sempre as refazendo para que fossem bem compreendidas. O surpreendente é que muitos desses idiomas nunca haviam sido publicados anteriormente. E se durante os primeiros 18 séculos de história do cristianismo foram feitas 30 traduções da Bíblia, Karen e seus companheiros de Serampore e Calcutá dobraram o número nas 3 primeiras décadas do século XIX. A evangelização era uma parte importante do trabalho em Serampore. E Karen e seus amigos, até o ano de 1821, tinham batizado mais de 1.400 novos cristãos, dos quais metade eram indianos. A convicção de Karen e de seus amigos é que Deus é soberano na salvação, mas ao mesmo tempo deve-se insistir que o Evangelho deve ser apresentado a todo pecador, que deve ser encorajado a buscar salvação em Cristo. Como Mark Shaw diz, Deus é soberano para salvar, a igreja é obrigada a pregar e a humanidade caída é responsável por dar uma resposta. Além dos trabalhos de tradução e evangelização, Karen procurou preparar um ministério indiano. Pensava que era fútil evangelizar a Índia com missionários estrangeiros. Estabeleceu a faculdade de Serampore em 1819, que se tornou centro de um grupo de escolas, internatos, escolas femininas e escolas dominicais para os indianos. Ele também foi convidado para se tornar professor de línguas orientais num colégio de Fort William, em Calcutá, um colégio fundado para proporcionar educação avançada para os filhos dos funcionários da companhia sediados na Índia. Essa nova função não só proporcionou uma renda mais útil aos missionários, mas também os colocou em melhor situação diante da Companhia das Índias Orientais. Por causa de seu trabalho, Karen não podia cuidar dos filhos como deveria, e sua natureza dócil impedia-o de aplicar a devida disciplina, cuja falta manifestava-se no comportamento dos meninos. Hannah, esposa de Joshua Marshall, interveio cuidando de Dorothy e servindo de presença maternal para os filhos do casal. Em 1807, seu filho Félix foi ordenado como missionário para a Birmânia. E em 1814, Jabez foi ordenado para as Ilhas Molucas. Em dezembro de 1807, com 50 anos de idade, Dorothy morreu. Tragicamente, ela há muito deixara de ser um membro útil da família missionária, sendo na verdade um impedimento para a obra. Em 1808, Karen se casou com Charlotte von Rumor, membro da família real dinamarquesa que vivia em Serampore, na esperança de que o clima fizesse bem à sua frágil saúde.
Sua conversão aconteceu através da pregação de Carey, sendo batizada por ele em 1803. A partir daí, começou a dedicar tempo e dinheiro à missão. Carey foi verdadeiramente feliz em seu segundo casamento. Charlotte tinha uma mente brilhante e dom para a linguística, auxiliando Carey no trabalho de tradução. Ela também se aproximou dos meninos, tornando-se a mãe que eles jamais haviam tido. Mas, em 1821, 13 anos após o casamento, Charlotte veio a falecer. 2 anos depois, com 62 anos, Carey casou-se novamente com Grace Ruggles, uma jovem viúva que cuidou dele até o fim da vida. Durante 15 anos, a missão em Sirapore trabalhou e conviveu em relativa harmonia. Contudo, quando novos missionários chegaram, a situação mudou. Eles não se sujeitaram ao estilo de vida comunitária da missão. Um deles exigia uma casa separada, estábulo e empregados, e achava os veteranos ditatoriais. Como resultado, por causa da inabilidade do grupo mais novo, houve uma divisão. E os missionários mais novos formaram a União Missionária de Calcutá, a poucos quilômetros de seus irmãos em Sirapore. Nessa época, os membros da sociedade na Inglaterra apoiaram os jovens, pois os que enviaram Carey já haviam falecido. E por isso, em 1826, a missão de Sirapore cortou relações com a Sociedade Missionária Batista, reconciliando-se, porém, algum tempo depois. Ward morreu em 1823 e Marshall em 1837. Carey faleceu em 9 de junho de 1834 em Sirapore. E a seu pedido, uma tabuleta simples marcou a sepultura com a inscrição: verme vil, pobre e incapaz, caio em teus braços carinhosos de Deus. A compreensão das questões culturais. Carey estava muito à frente de seu tempo em sua metodologia missionária, antecipando muitas das formulações atuais. O bispo anglicano Stephen New, numa consulta missionária realizada em 1978, propôs um modelo hierárquico de ação em 3 níveis sobre a penetração do evangelho na cultura. Para ele, em primeiro lugar, há alguns costumes que não podem ser tolerados, tais como a idolatria, infanticídio, canibalismo, vingança, mutilação física, prostituição ritual, entre outros. Em segundo lugar, há alguns costumes que podem ser temporariamente tolerados, tais como a escravidão, o sistema de castas, o sistema tribal, a poligamia, entre outros. E em terceiro lugar, há alguns costumes cujas objeções não são relevantes para o Evangelho, tais como o homem e a mulher sentarem separados nos cultos, costumes alimentares, vestimentas, hábitos de higiene pessoal, entre outros. Outra categoria que poderia ser acrescentada entre a segunda e a terceira trataria de assuntos onde há controvérsias entre as igrejas, como escatologia, governo da igreja, ser do Senhor e batismo. Carey, já naquele tempo, se opôs às práticas indianas prejudiciais, como a queima de viúvas junto ao falecido esposo na fogueira funerária, e que foi proibido em 1829 graças a seus esforços. E o infanticídio, além de condenar a escravidão, mas em outras áreas procurou deixar a cultura intacta, jamais tentando impor sua cultura ocidental. Os cristãos de Sirapore eram encorajados a manter seus nomes e vestes típicas. Seu objetivo era fundar uma igreja com pregadores locais, fornecendo as escrituras na língua nativa. E foi a essa finalidade que dedicou sua vida. Além disso, o trio de Sirapore era firmemente batista, mas buscava quanto possível apoiar o trabalho de anglicanos e presbiterianos. Portanto, como escreve Carlos Orland, seu trabalho é considerado como um antecedente importante na teoria sobre contextualização do Evangelho entre os povos que recebem a obra missionária. William Carey tem sido chamado de o pai das missões modernas, mas ele estava conscientemente dando continuidade à obra sacrificial e missionária
de homens como Patrício, Columba, Agostinho de Cantuária, Bonifácio, John Eliot, David Brennan, os irmãos morávios e os metodistas. Karen, ao lado desses homens que vieram antes dele, nos ensina que o culto, não missões, é o alvo final da igreja. As missões existem porque o culto não existe. O culto é o impulsor das missões. E o alvo das missões é trazer as nações para glorificar a Deus. Então, onde a paixão por Deus é fraca, o zelo por missões é fraco, ou será fraco. Ele expressou essa conexão da seguinte forma: quando deixei a Inglaterra, minha esperança de converter a Índia era muito forte. Porém, diante de tantos obstáculos, ela minguaria, se não fosse pelo sustento recebido de Deus. Bem, Deus está comigo e sua palavra é verdadeira. Embora as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, mesmo diante do abandono e da perseguição, minha fé, posta na segurança da palavra, superaria todos os obstáculos, suportaria cada provação. A causa de Deus triunfará. Ele também diz: aqueles que levantou os ingleses bêbados e brutos a sentarem-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus, também pode levantar esses escravos da superstição, purificar o seu coração pela fé e fazer deles adoradores do Deus verdadeiro. Carey perseverou por causa da visão de um Deus soberano e triunfante. John Piper diz que essa visão deve vir em primeiro lugar, devendo o missionário experimentá-la na adoração antes de difundi-la nas missões. Isso se resume em avançar na direção de um grande alvo, na adoração inflamada a Deus e a seu Filho por todos os povos da terra. Mas missões não são esse o objetivo, mas são os meios, e por essa razão são a segunda maior atividade do mundo. William Carey era autodidata, apaixonado por linguística, botânica, história e geografia. Ele aprendeu latim, grego, hebraico, italiano, francês, holandês, bengali, sânscrito, marathi e outras línguas orientais. Uma página do diário de Carey dá a ideia de sua dedicação. Ele leu a Bíblia em hebraico às 5h45 para a sua devoção particular, realizou o culto doméstico em Bengali às 7 horas, leu com um intérprete um escrito em Marathi às 8 horas, trabalhou na tradução de um poema em sânscrito para o inglês às 9 horas, deu uma aula de Bengali na universidade às 10 horas, leu as provas do livro de Jeremias em Bengali às 15 horas, traduziu o 8º capítulo de Mateus para o sânscrito com o auxílio de um tradutor da universidade às 17 horas, estudou um pouco de língua telinga às 18 horas, pregou em inglês para um grupo de oficiais britânicos e respectivas famílias às 19h30, traduziu o 9º capítulo de Ezequiel para o Bengali às 21 horas, escreveu cartas para a Inglaterra às 23 horas e antes de dormir ainda leu um capítulo do Novo Testamento em grego. Para Carey, o que contava não era servir em tempo integral a obra de Deus, mas servir com dedicação integral. Timothy George oferece um resumo da convicção que motivou esse surpreendente missionário a se doar integralmente a Deus. A longa carreira de Carey na Índia foi construída sobre essa verdade fundamental. Só Deus pode abrir olhos cegos. Só Deus pode converter pecadores perdidos. Esforços humanos frenéticos na evangelização, se não receberem poder do Espírito Santo, têm de dar em nada. Tem de dar em nada. Mas Deus, em sua misericórdia, decidiu proclamar seu plano de redenção não por línguas de anjos, mas pelos lábios balbuciantes de homens e mulheres comuns. Que motivo maior existe para levar essas boas notícias a todos os povos? Essa foi a motivação básica da vida de Carey. Testemunha fiel da graça impressionante, surpreendente e sempre vencedora de Deus. O púlpito da Abadia de Westminster, em Londres, do qual se faz a leitura das Sagradas Escrituras em todas as cerimônias religiosas, inclusive
os casamentos da família real é dedicado a William Carey. Na madeira do púlpito está escrita a maior mensagem do famoso missionário: esperem grandes coisas de Deus, empreendam grandes coisas para Deus. O que mais me impressiona na vida de Carey é que ele era, não tinha formação universitária, ele era um autodidata. Ele se doou para estudar sozinho, para aprender língua, um poliglota, começou na simplicidade e se tornou esse grande missionário, traduzindo a Bíblia para muitas línguas e dialetos. Isso talvez até nos mostre e nos sirva até de vergonha para nós mesmos, que temos todas as oportunidades, temos a tecnologia hoje em dia, temos tantas coisas e não nos dedicamos à obra de Deus como homens como William Carey. Nomes como esse nunca devem ser esquecidos. São exemplos até hoje para nós na transmissão da palavra, na propagação do Evangelho de Cristo. Espero que você tenha sido edificado nesta tarde, que você continue nos prestigiando, compartilhando as lives e também acessando o nosso canal Balaio Literário. Acesse, se inscreva, compartilhe, Fica aqui a nossa dica, nosso pedido. Lá você pode ver, rever todas as biografias que nós lançamos no canal Balaio Literário no YouTube. Muito obrigado por tudo, que Deus continue nos abençoando. Vamos. Hoje nós temos a nossa gincana, mais ou menos 7h30, mas antes temos também uma atividade com o pessoal de Esperança, com a segunda igreja Congregacional Shaddai. Estaremos falando sobre o nosso livro Tudo Tem um Tempo Determinado, numa conferência aí online. Nós estaremos possa participar. Muito obrigado pela sua atenção e participação. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por tudo. Pai, muito obrigado por esse momento em tua presença. Dá-nos a tua graça, perdoa nossas falhas e guia-nos segundo o teu querer. Assim que nós te rogamos ao Senhor, com corações agradecidos por tudo, e que o teu nome seja em tudo engrandecido e honrado. Fortalece as nossas vidas e dá-nos sede de conhecimento, Deus, como William Carey teve, não para a nossa glória, mas para propagar o Evangelho de Cristo e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ajuda-nos em tudo, fortalece os nossos corações nesse período e que possamos a cada dia glorificar o teu nome, Pai. Assim que oramos com corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém.